Caros alunos, tudo bem? A gente está iniciando aqui a aula 11, Filostomide 2, né? Então a gente vai, a aula de Biologia dos Quirópteros, né? A gente vai falar um pouquinho de Desmodontini e Filostomini, Filostomini senso amplo, né? Continuando a aula, né, sobre a família Filostomide, né? Então, Desmodontini são os morcegos vampiros, né? Então aqui a gente tem um dois morcegos vampiros, um deles doente e o outro abraçando ele, né? Os morcegos vampiros são altamente sociais, né? Então, um, muitos morcegos foram chamados de vampiros, né? Tem vampiriops, vampiroides, vampiressa, vampirum spectrum, né? Mas Desmodos, Difla e Diemos, que são os morcegos vampiros, né? Eles eram baseados numa família separada por causa das suas adaptações para o hábito, né? Mas eles são geneticamente clostomídia, né? Os morcegos vampiros têm dentes extremamente afiados, que eles usam para cortar. E esses dentes são os incisivos, né? As caninos são como lâminas, mas os caninos funcionam como tesouras para cortar pelos e os dentes que realmente fazem o corte são os incisivos superiores, né? A folha nasal é diminuída a tal ponto que ela é, na verdade, umas pequenas preguinhas em cima do nariz. O rabo é ausente, os dedões são extremamente compridos, eles têm como se fossem calombas, né? E junto com os antebraços, eles são usados, né, para andar, pular, correr e subir, e subir, né, no abrigo, né, ou de uma forma discreta se aproximar das presas, né. Os vampiros usam seus dentes extremamente afiados para fazer um pequeno corte em forma de V na pele da presa, né? Eles conseguem detectar os vasos, né? E eles lambem, ao invés de chupar, né? Eles lambem o sangue da ferida, né? Eles têm anticoagulante na saliva, né? Que previne, né? Impede que o sangue coagule. O morcego vampiro pode se alimentar de uma grande variedade de animais, inclusive seres humanos. Mas os animais domésticos, hoje em dia, são a principal presa. Mu- ah, ah, Acho que desde a colonização, né? E que se começou a criar gado e assim por diante, aí eles mudaram para o ambiente rural, né? Por causa disso, eles têm uma quantidade grande de comida o ano todo. E eles podem se reproduzir o ano todo, né? O morcego Difla e o Diemos preferem aves, como galinhas e assim por diante, né? As três espécies se abrigam em cavernas, mas podem usar túneis, um pouco de árvore e prédios, né? O morcego vampiro pode transmitir a raiva para o gado e seres humanos. E os feridas que eles fazem podem virar um ponto de entrada para Berne. É, claro, mesmo então muitos lugares têm que controlar os morcegos vampiros, mas se as autoridades sanitárias são treinadas de uma forma satisfatória, os morcegos vampiros podem ser controlados sem causar dano às espécies de morcegos que trazem benefícios para a população, como os espessores de semente e os polinizadores de flores, né? E os morcegos insectívoros, que comem toneladas de insetos toda noite.
Hum, É muito importante que as pessoas não saiam matando todos os morcegos numa tentativa de controlar os morcegos vampiros, porque perde-se mais do que ganha. A maioria dos morcegos são de uma importância ecológica e econômica. Morcegos insetívoros, eles comem toneladas de insetos que, vivos, iriam colocar ovos, né, nas hortas, né, ou, né, mosquitos, né, dar origem a larvas, né, que depois virariam mosquitos que se alimentariam de pessoas. Então, esse controle grátis feito pelos morcegos é super importante. O morcego vampiro é encontrado no México, ao Chile e Argentina, e o Desmodos rotunos. E ele tem um pelo curto, ele é forte, né, muscular. E o pelo dele tem né, ele é marrom, mas tem uma pontinha branquinha que dá como se fosse prata em cima, né? Então ele se chama silvery sheen, né? Silvery é silver, né? E sheen é um brilho, uma purpurina, né? Um brilho prateada, né? Pequenos grupos de fêmeas formam grupos estáveis que compartilham o seu território de forrajamento. Eles também compartilham sangue regurgitado com seus filhotes e machos adultos, né, que fazem parte do grupo, né? Então aqui a gente tem um crânio, né? Subfamília Phlostomidae, né? Subfamília Desmodontineus, gêneros Desmodus rotunus, gêmeos Yang e Diphyla e Caudata, né? E como que a gente distingue entre o Desmodus, né? E Diphyla, né? O Gêmeos tem um nariz parecido com o Gêmeos, né? O Gêmeos tem um parecido com o Desmodus, né? E é isso. Se vocês olharem a folha nasal do Desmodus e do Gêmeos, ela, né? Ela forma, o nariz forma um W, né? Enquanto que você não tem essa dobrinha central, então em Diphyla é arredondadinho, né? Outra coisa também, o morcego vampiro, né? Ele tem dedões bem grandes, né? E com muitos calombos, né? Ou mais de um calombo, né? E eles têm um urupatágio maior do que o Diphyla. Diphyla é normalmente conhecido como Hairy-Legged Vampire Bats, né? O morcego das pernas peludas, porque o urupatágio é tão pequenininho e o pelo é comprido, então meio que esconde o urupatágio quase que completamente, né? Então essa carinha, ó, os olhinhos bem grandes, essa carinha de eu sou fofinho, né? E a folha nasal em forma de U, né? Ao invés de forma de W, né? Então, pelo menos esse desenho do focinho, né? E o urupatágio. Agora, como que a gente distingue então entre Desmodas e Diemos? Eles têm as características parecidas. O Diemos é conhecido como White-Winged Vampire Bat, ou seja, ele tem pontinhas brancas nas asas, né? Então aqui temos um morcego vampiro, né, com um brilho branco, né, na ponta e a barriguinha branca, né? Veja, a fauna dentária é bem reduzida, né? Porque eles têm incisivos, caninos, né? E aí os premolares, né? Que é 2, 3, né? Então tem uma redução da fauna dentária, né? E os morcegos vampiros, né? Então, Desmodus rotundos, essa espécie ocorre do México até a América Central, e continuando para a América do Sul até a Argentina e o Chile. Com pernas compridas e dedões compridos, eles podem correr e pular com grande facilidade no chão quando eles se aproximam da presa. Inclusive, é engraçado, na minha opinião, a origem da lenda do Saci, o Saci se alimenta de sangue do
do gado, né, e no cavalo, deixa a trança enrolada, né, e quando ele se pendura para se alimentar de sangue, e ele desaparece num, num redemoinho de ar, né, e ele pula numa perna só, né. Tudo isso aí, na minha opinião, é o morcego vampiro visto, né, por os fazendeiros, né, e o pessoal no campo, né, no galinheiro, o que que seja, você vê que tem alguma coisinha lá, né, e aí ele pula, né, com as asas e depois some no ar, né, e se alimenta de sangue, né. Então, na minha opinião, o Saci, parte da lenda do Saci incorporou a atividade dos morcegos vampiros, né. Ele, é, é, eles fazem cortes verticais com os incisivos e caninos, né? E na hora de ir embora, eles conseguem sair voando do chão, né? Eles dão um pulo e começam a bater as asas, né? Por isso que eles somem no redemoinho, né? Eles se abrigam em pequenos grupos em ocos de árvores e cavernas, em uma grande variedade de ambientes tropicais e subtropicais, tanto fechados quanto abertos. Eles dependem de grandes mamíferos, particularmente gado e né, cavalos, porcos e assim por diante, para se alimentar do sangue, inclusive galinheiros. Né? A saliva deles tem anticoagulante, para o sangue escorrer sem coagular. Nos ninhos, machos territoriais defendem grupos de fêmeas. As fêmeas são próximas, né? E mantêm uma amizade dentro, fazendo né, grooming, né, ou seja, limpando os pelos uma das outras de uma forma recíproca e compartilhando comida através da regostização, né? Eles regurgitam a comida, né? Isso é importante porque o morcego ele sobrevive 3 dias sem comida, né? Depois ele morre. Mas se eles recebem quando um animal regurgita, eles conseguem sobreviver mais um dia. E regurgitar sangue tem um impacto menor no doador do que no recipiente. O recipiente sobrevive mais um dia. O número de dias que aquele que regurgita sobrevive não é impactado muito pela doação, né? Então, eles têm esse sistema que permite eles sobreviverem. Então, a amizade para o morcego é super importante. É, ó, é, algumas espécies nativas, devido à mudança do ambiente, pode se tornar um problema. Então, a espécie invasora, na verdade, não necessariamente é uma espécie que chegou de fora. Ela pode ser uma espécie nativa que, devido a novas oportunidades ecológicas, se torna uma peste, né? Uma praga, né? Então, as pragas incluem espécies que vieram de outros lugares, mas também podem ser espécies nativas, como o morcego vampiro, que com a introdução do gado, da, de carneiros, de cabras, de porcos, de galinhas, isso e aquilo, sofreu uma superpopulação. E eles são uma praga que causa danos e precisa controle em áreas de fazenda, né? Ameaças para seres humanos, porém, não é muito comum, né? Aqui a gente tem James Young, ó, ele também tem um rosto com o focinho em forma de M, né? E, olha, veja aqui, esses aqui são 7,9 centímetros, de 15 a 50 gramas, né? Eles não são muito ameaçados. Esses aqui também não são muito ameaçados, eles têm de 31 a 32 gramas, tem 8,3 centímetros, né? E eles têm uma distribuição, né, começando na América Central, né, no México e vai até a América Central e América do Sul, chegando ao norte da Argentina. Ele tem uma distribuição, eles têm ele tem uma pelagem marrom claro e sedosa, né?
O focinho é curto e quase achatado, sem folha nasal óbvia. A mandíbula inferior se projeta um pouquinho além da de cima. Eles têm orelhas triangulares, né, bem afastadas, e seus incisivos são grandes e compridos. Ela ocorre em florestas, a borda das florestas e áreas de plantação, né? Se abrigando em colônias, em cavernas ou em ocos de árvore. Ele se alimenta de sangue, principalmente de aves grandes. E como outros morcegos vampiros, a saliva contém fatores de contracoagulação. O seu cérebro grande provavelmente é uma adaptação para os desafios de atacar os seus presas sem serem detectadas. Às vezes eles são perseguidos, às vezes não apresentam grande ameaça para as pessoas, né? Então, ele, é, ele é semelhante ao Desmodos rotundos, né? Teve uma época que era Desmodos Yang e Desmodos rotundos, né? Mas ele tem essa forma em M, né? Mas em W, né? Aqui no focinho, né? Mas a coloração dele é mais marrom e a borda da asa é branca. E aqui, olha, com os olhinhos gigantes, né? Parece um personagem da Disney, né? E olha, não tem forma de M esse focinho, né? É o Diplocaudata, né? Esse morcego vampiro é presente em uma grande quantidade de ambientes, do México ao Sul da América e o sudoeste do Brasil, né? Ele tem uma pelagem cinza clara e dobras extensas em volta do nariz e embaixo dos olhos grandes e pretos. A focinha é sensível à temperatura, permitindo o morcego localizar vasos próximos da superfície da pele. E aí eles fazem um corte exatamente em cima dos vasos, né? Ele tem uma grande distribuição, mas ele não é muito abundante localmente. Ele é encontrado em florestas e ambientes mais abertos. Eles se abrigam em grupos de mais ou menos 10 em cavernas, prédios abandonados e ocos de árvore. O, os grupos têm uma hierarquia social. Eles gostam de se alimentar de aves grandes que estão empoleiradas às aves. Eles cortam o dedo do pé ou a cloaca. Eles se alimentam eles vão por baixo da ave empoleirada e se alimentam do sangue do pé por meia hora, 30 minutos eles ficam se alimentando e lambendo o sangue, né? Aqui, né, o morcego o vampiro andando no chão, né? Aqui a gente tem um dos modos rotundos e aqui a gente tem o de Emos Yang, né? Veja, com as perninhas peludas e o urupatágio tão estreito que nem dá para ver ele. Veja, ah, o dedão tem mais calombos aqui, né? A barriga branca, né? Bem, olha, aqui o Desmodos pulando no chão para poder voar. E veja, aqui tem o Nosferatu. Nosferatu é o único vampiro do cinema que acertou. Os incisivos são enormes, né? Pois todos os outros botam os caninos enormes. E o único mamífero que se alimenta de sangue usa os incisivos, não os caninos, né? Aí a gente tem Vampirium spectrum, Vampiroides caracole, Vampiriopsis lineatus, Vampiressa púcila, né? Então deram o nome de vampiro para um monte de morcegos que comem frutas ou insetos ou pequenos vertebrados, né? Então, chamaram os morcegos errados de vampiro, né? Aqui a gente tem dois modos rotundos, né? Se alimentando, né? Num laboratório, né? Eles conseguem se comover no chão com facilidade. Aqui, né? O crânio, né?
crânio bem típico, com os incisivos gigantes em lâminas que se afiam uns contra os outros, né? E depois a gente tem desmodos rotundos com focinho em forma de M, né? Uma grande coisa interessante sobre os morcegos vampiros é que quando você tira um morcego da rede, normalmente a maioria dos outros morcegos eles brigam com a sua mão, né? Eles agem como se o inimigo fosse sua mão, eles mordem, eles olham a sua mão. O morcego vampiro, ele pode até estar mordendo a sua mão, só que ele olha você no olho. É como se ele estivesse pensando, né, eu sei quem você é. Ele tem uma teoria da mente, né? Ele tenta entender o que é que você está pensando e o que você está querendo. Porque eles estudam os animais antes de se alimentar deles. É como se a gente usasse uma navalha em um balde para se alimentar de sangue de um Tyrannosaurus Rex. O Tyrannosaurus Rex é muito maior do que a gente, e se ele acorda, ele vai matar a gente. A gente chega bem perto e fica olhando para a cara do Tyrannosaurus Rex sem parar. A gente faz um corte no pé do Tyrannosaurus Rex, né? E começa a tirar sangue, né? Passando o anticoagulante, mas a gente fica olhando para ele para ver se ele acordou. Então, o morcego vampiro te olha no olho. Né? Isso é bem interessante. Um morcego vampiro voando, olha os dedões bem grandes, né? Aqui os caninos incisivos, né? É, e os caninos grandes e compridos são usados como tesoura para cortar os pelos e liberar a área, né? Aqui é um morcego vampiro saindo de um oco de árvore e veja, ele dobra para conseguir passar pelo oco da árvore, ele tem que dobrar uma das asas, né? Porque senão não dá espaço. Aqui ele pulando do chão, né? Então ele consegue sair voando do chão. Aqui ele se alimentando num pezinho, né? E qual que vocês acham que é? Gemos, Dífila ou Desmodos? Olha a barriguinha branca e o pelo com uma purpurina prateada, né? Esse aí é Desmodos rotundos, né? Então, né, sorrindo pra gente, olha, um focinho em forma de M, né? E essa ponta dos pelos prateadas, né? Aqui ele na rede, né? Então, o controle dos morcegos vampiros, a gente usa o hábito dele social, né? Então, a primeira coisa é identificar. A gente não quer pegar os morcegos frugívoros, a gente não quer pegar morcegos insetívoros. Os morcegos insetívoros têm uma cauda comprida, né? Que pode se estender além do rabo ou não, então, vespertilionide ou molocide, né? Ou tem folha nasal, né? Então, a ausência de folha nasal, porque ela é bem pequenininha, e a ausência de cauda, né? Permite você identificar, né? E os dedões grandes permite você identificar o morcego vampiro. Aí você passa a pasta que mata os morcegos, né? Nas costas. Ele não vai conseguir se alimentar dessa pasta, né? Mas quando ele for para a colônia, ele vai chegar e pedir auxílio para os companheiros para lamber essa pasta, né? E aí ele não só morre, né? Porque né, é veneno, né? É um veneno anticoagulante, né? Justiça, né? Mas ele também provoca hemorragias nos colegas que ajudaram a lamber ele, né? Então, se a gente está usando a biologia social para matar eles e não matar outros animais, a gente também pode passar a pasta em feridas, porque às vezes os morcegos, ao invés de fazerem uma nova ferida, eles usam uma ferida previamente feita, né? É só tirar a casquinha e botar saliva que começa a sair o sangue de novo. Agora, para a gente aprender sobre o comportamento de morcegos vampiros, a gente marca eles, né, para identificar as colônias e assim por diante, né? Então, a biologia dos morcegos vampiros é importante para a gente planejar como a gente vai controlar eles, né? Aqui, a gente tem uma colônia de morcegos vampiros e eles estão aqui nesse oco, né? Inclusive o oco pode ser tão estreito que para sair eles têm que dobrar a asa, né? Que nem a gente viu, né? Aqui está um macho dominante com um grupo, então um macho dominante com um grupo de fêmeas, fêmeas com filhote dando leite, né? Então pups, filhotes, né?
fêmea amamentando o filhote, né? E o macho aqui evitando que outros machos venham copular com as fêmeas dele. Então, harém. E aqui, um cego chegando para um outro que se alimentou, esse aí não conseguiu se alimentar e pedindo, pelo amor de Deus, me dá uma comidinha. Eles regurgitam, né? E aqui o James Young, veja, ele também tem a folha nasal, entre aspas, né? Na verdade, é um focinho em forma de M, né? Aqui James Young, né? Ele não tem aquela, né, barriga branca pelo preto com ele é mais marronzinho assim, né? E né, quando ele abre as asas a gente vê uma borda branca, né? E que dífila caudada, né, com uma folha nasal, ou essa região do focinho inteiriça, né? E os olhos bem grandes, né? E a cara bem redondinha, né? Ele tem a barriga mais branca, né? Do que as costas, né? Mas não dá para confundir, né? Porque ele tem olhos bem grandes e não é em forma de M aqui, né? Olhos bem grandes, né? E a folha nasal, né? Dífila, dífila. É, então, agora a gente vai começar com a flostomide e flostomide. Mas eu vou fazer uma pequena pausa, né? E depois a gente continua. Vamos ver se gravou, né? Sim, tem um